Olá pessoal, hoje continuando com o assunto juros, vamos trabalhar com juros compostos, né? Então é um assunto que em termos de questões em provas, cai muito mais os juros compostos do que os juros simples. Lembrando que o juro composto é sempre uma incidência sobre o mês anterior, o que eu acumulei até o mês anterior, enquanto o juro simples é sempre em cima do valor inicial, né? Então as modalidades hoje de investimento e financiamento são sempre calculados com este modelo de investimento, ou seja, os juros compostos. Aqui nós temos uma tabela que mostra com muita clareza, né, o que está acontecendo. Então, começando com capital de 500, com juro de 1%, dá R$ 5,00 de juros. No final do primeiro mês, teremos um montante de 505. No segundo mês, é aplicado 1% sobre esses 505, que vai dar um pouquinho mais que R$ 5,00, R$ 5,05. Acrescenta então ao valor anterior, chegamos a 510,05 e assim sucessivamente. O que notamos então que o montante ele cresce exponencialmente e esse crescimento forma uma progressão geométrica. Se vocês dividirem o montante do mês 2 pelo montante do mês 1 ou o montante do mês 3 pelo montante do mês 2, vocês vão verificar que a resposta vai dar 1,01. O que significa essa resposta? Que é a razão, né? Isso significa que os juros aplicado aí é de 0,01, ou seja, 1%. Aqui nós temos então uma figura que mostra exatamente a diferença e o comportamento. Então na figura da esquerda mostra exatamente que as barrinhas dos juros no montante simples são sempre iguais de tamanho, enquanto no montante composto já nota-se que de um tempo 1 para o 2, do 2 para o 3, a barrinha aumenta um pouquinho a sua altura. Já na figura ao lado, mostramos exatamente que o comportamento do montante simples é um comportamento linear, já o comportamento do montante composto é um comportamento exponencial. Bom, temos que saber a fórmula, montante capital multiplicado por 1 mais a taxa elevado no n, e os elementos todos são idênticos aos juros simples. Então esse primeiro exercício, ele comenta que um capital de 2.000 rende juros compostos de 10% ao mês durante 2 meses. Quer saber o valor dos juros. Então, primeiro retiramos os dados, o capital, a taxa e o tempo, e ele questiona os juros. Mas, inicialmente, vamos calcular o montante, quanto de dinheiro eu vou ficar no final desta aplicação. Então eu vou ficar com 2.420. Mas o cuidado que a gente tem que tomar, que a pergunta não é essa, a pergunta é os juros. Sabemos que o montante é o juro mais o capital, então o juro será um montante de 2.420 menos o capital de 2.000, gerando então R$ 420 de juros. Na questão 114, coloca, se eu aplico hoje um capital de 100 mil reais, a taxa de juros compostos mensais de 10%, poderei retirar daqui a 5 meses que valor? Então, retiramos os dados, o capital, a taxa e o tempo, e pede o montante, o quanto de dinheiro eu vou ter no final desta aplicação. Então, aplicando na fórmula, a única parte chata aqui na questão é que a gente tem que achar o resultado de 1,1 elevado na quinta. Então, no final das contas, chegaremos em R$ 161.051. Então, na questão 115, nós temos um modelo do montante já criado para nós. Este modelo representa capital multiplicado por 2 elevado na 0,01t. Então, ele quer saber exatamente o tempo mínimo para duplicar essa quantia depositada. Então, tu deposita um capital e tu quer que a quantia vire 2 capital, né? 2 vezes o capital. Então, temos tirar os dados, o capital, o montante será 2 vezes o capital e o nosso objetivo é achar o n. Então, colocando na relação fornecida no enunciado, o montante é 2 capital. Simplificando esses valores de C, ficamos com uma expressão em que as bases são iguais, igualamos os expoentes. Então, nessa igualdade dos expoentes, chegamos na resposta de
100 meses. Na questão 116, ele quer a que taxa de juros compostos no capital de 2.000 obtém um rendimento de 420. Lembre, rendimento de 420 em 2 meses. Então, o que nós temos? O capital de 2.000, o rendimento é os juros de 420 num tempo de 2 meses e ele pergunta a taxa. Como sabemos que montante é o juro mais o capital, portanto, achamos já de cara o montante, que vai ser o capital de 2.000 mais os juros de 420, resultando em 2.420. Aplicando na fórmula, né, 2.420 montante, 2.000 capital, o N de 2, e aí a gente tem uma relação de 2.420 dividido por 2.000, que nos dá 1,21. Atentem a esse valor. Temos que saber que esse 1,21 ele representa para nós 1,1 ao quadrado, né? É 121 sobre 100, 1,1 ao quadrado. E lembrando que se nós temos uma igualdade com os dois expoentes iguais, nós igualamos as bases. Na igualdade das bases, chegamos em 1,1 menos 1, ou seja, 0,1. E a resposta é 10%. 0,1 representa 10% ao mês. Na 117, ele comenta, né, que um investimento no capital uma taxa de juros de 7% ao mês em regime de capitalização composta, em quanto tempo o capital inicial dobrará. Deu os logaritmos e tal. Bom, o que nós temos que entender? O capital vai dobrar, então ele vai ter um montante, o dobro do que ele aplicou inicialmente. Então o montante vai ser 2 vezes o C. Se o capital nós vamos chamar de C, então, né? A taxa de 7% ao ano, 7% ao mês, desculpe, ao mês, colocando na fórmula, temos então 2C igual a C, cancelando os valores de C, ficamos com a relação de 2 igual a 1,07 elevado na N. Notem que nós não temos, então, a possibilidade das bases serem iguais, para cancelarmos as bases. Então, temos que aplicar logaritmo em ambos os lados. Na aplicação de logaritmo, temos que lembrar de uma propriedade da potência, que aquele expoente n ele vai ser jogado para frente, multiplicando o logaritmo de 1,07. Como esses dois logaritmos foram dados no enunciado, nós chegamos então numa resposta de 10 meses. Bom, aqui nós temos então a questão do Enem, que é a questão 18, que ele faz um comentário sobre 3 tipos de investimento. Investimento com 3% ao mês, investimento com 36% ao ano e investimento de 18% ao semestre. Nós temos que escolher aquele investimento que tem a maior rentabilidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Investimento A, a taxa é de 3% ao mês. Então, se nós aplicarmos na fórmula, capital multiplicado por 1 mais a taxa, que é 3%, é 0,03, elevado na 12, porque são 12 meses. Mas esse valor ficaria inviável de nós calcularmos. E aí ele forneceu na tabela este valor, que 1,03 elevado na 12 equivale a 1,426. Ou seja, nós temos 42,6% de ganho nesse tipo de investimento. Já no investimento B, ele é um investimento de 36% ao ano. Nem precisaria aplicar a fórmula, mas vamos lá. Capital multiplicado por 1 mais a taxa, que é 0,36, elevado no tempo 1. Então, tá 1,36. Significa que no investimento B, nós vamos ganhar 36% ao ano. Ou seja, o investimento A já é melhor que o B. Já no investimento C, já fala que é 18% ao semestre. Então, aplicando na fórmula, capital multiplicado por 1 mais a taxa de 0,18, elevado no tempo. E o tempo é 2, porque são 2 semestres neste ano. Então, tendo que fazer essa conta, que a tabela não fornece, chegaremos em 1,3924. Né? Portanto, nós temos, então, 39,24% de ganho com esse investimento. Então, temos que escolher uma alternativa, e a alternativa é a D, né? A C, desculpe,
que fala sobre escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior do que o investimento B e C. Lembrando que o investimento A, um ganho de 42,6%, investimento B, um ganho de 36% ao ano, e o investimento C, um ganho de 39,24% ao ano. Então vamos fazer agora duas questões aí em que pode causar algum problema, porque entra muito a questão do logaritmo. Então nós temos aqui um capital de 12 mil aplicado a uma taxa de 8% e pergunta qual o capital acumulado em 2 anos. Este não tem problema, né? Então retiramos os dados. Notem que o montante, eu tenho dois montantes, um para a primeira pergunta e um para a segunda, e eu tenho dois N's, um para a primeira pergunta e um para a segunda. Então, para a primeira pergunta, nós temos um capital de 12 mil, aplicado a uma taxa de 8% em 2 anos. Então, temos aí um resultado de 13.996,80. Já na segunda pergunta, ele questiona o número mínimo de anos para que o capital dobre. Ou seja, o capital que era 12 vai ter que ficar 24 mil. Então, montante de 24, capital de 12, taxa de 8, vamos encontrar o N. Na simplificação, notamos que caímos na mesma questão que fizemos agora há pouco. Não conseguimos igualar as bases. Consequentemente, há a necessidade de aplicar o logaritmo em ambos os lados. Lembrando que a propriedade do logaritmo, que o expoente vira um produto, o N vai virar um produto com logaritmo, e já associando que 108 nada mais é do que 108 centésimos. Decompondo 108 em 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo e aplicando as propriedades de logaritmo, que esse produto vira uma soma e divisão vira uma subtração. Colocando todos os valores fornecidos no enunciado, chegaremos então a 9,1 anos. Como ele quer um tempo mínimo para que dobre de capital, não é 9 e sim 10 anos. Na questão 127, ela fala sobre uns juros de 10% ao ano e quer saber, um capital de R$1.000, quando eu vou ter R$1 milhão? Então, aplicamos direto na fórmula, 1 milhão como montante, um capital de 1.000, a taxa de 10%. Temos a mesma situação da anterior, não conseguimos igualar as bases, portanto, temos que aplicar logaritmo em ambos os lados. Lembrando, então, que o N que está no expoente passa multiplicando, e 1,1 nada mais é do que 11 décimos. O que nós vamos fazer? O expoente 3 passa para frente, e a subtração do logaritmando se transforma a divisão do logaritmando se transforma numa subtração de 2 logaritmos. Notem que no enunciado e na tabela ele forneceu o logaritmo de 11, o logaritmo de 10 é 1, e portanto, colocando toda na relação, chegamos a um N de 75 anos, que corresponde a 3/4 do século. Então eu fiz duas questões a mais aí, gente, para vocês notarem que a presença do logaritmo nos juros compostos, ela está bastante relacionada com as questões de juros compostos junto com logaritmos. Então eu gostaria que vocês desenvolvessem mais essas questões. É um assunto que tenho a certeza absoluta que vai estar presente nas nossas provas, então vale a pena investir o nosso tempo em resolver os exercícios, tá bom? Até mais então.